Sente que esse projeto, que o Bolsonaro nunca teve um projeto, na tua opinião, ou esse projeto foi sucumbido, se fudeu o projeto por causa que veio a pandemia e começou a ter que lidar com isso? Eu acho que não tem a ver com a pandemia. Eu acho que a pandemia só... Bom, é inegável que um ambiente de pandemia é mais difícil para o governante, né? É mais difícil de governar, mas, de novo, não é fato que você sucumba a uma dificuldade. Do mesmo jeito que numa guerra, tem governantes que crescem. O Churchill não teria o nome que tem se não fosse aquela circunstância. Você fala, pô, mas precisou de uma guerra? Não é que precisou de uma guerra, não foi ele que criou a guerra. É que na guerra o cara teve uma postura... Na guerra você tem que ter líderes fortes, né? Porque então, senão você morre. É isso, cara. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte... A pandemia também, né? Em qualquer circunstância, sobretudo quando é uma crise que você não produziu, sabe? É a chance que você tem de crescer em reputação junto à opinião pública. Sim. Você fala, você vai para uma TV e fala, é sério, é grave, eu vou fazer tais coisas. De repente ele poderia ter angariado apoio até de quem não votou nele. Com certeza. Fala, pô, eu achava esse cara uma babacão, porcaria, um idiota, né? Mas comprou os vacinas na hora certa, todo mundo vacinado agora. Veio a crise e ele mostrou que tem fibra. Tem seriedade, tem fibra. Né? E a gente viu muitas mulheres e homens no mundo que mostraram capacidade de enfrentar com fibra, com determinação. Pô, isso passa uma segurança e até uma simpatia de quem não votou em você. Você fala, pô, o cara é sério, pô. Eu não votei nele, mas olha aí, ele está cuidando das pessoas, ele está olhando pela comunidade, ele está fazendo a parte dele. Qual é o ganho que nós vamos ter? Eu não vejo isso, cara. Eu falo isso assim... É óbvio que eu torço para o Bolsonaro perder a eleição. Agora, eu preferia não estar torcendo como eu estou. Eu preferia estar querendo disputar projeto com ele e não lamentando todo dia abrir o jornal e ver as maiores barbaridades acontecendo. Mas aí você falou algo interessante. Que aí você pode discordar e concordar comigo. O que você tem achado do papel da mídia nessa pandemia? Porque uma coisa eu entendo que a pandemia é algo sério. Mas eu entendo também que tragédia vende. Né? Pô, cai um avião, os caras ficam uma semana fazendo a cobertura completa do avião. O que a gente vai ganhar como sociedade sabendo como foi o desfecho do avião? Pouca coisa. Mas a mídia, ela foca nisso, porque sabe que vende, sabe que gera clique. Sim. Você acha que não está acontecendo a mesma coisa na pandemia? Você acha que a mídia ela se perdeu um pouco? Ela está usando a pandemia como ferramenta política? No final das contas? Eu acho que a mídia está meio perdida. Você fala da grande mídia, né? Sim. Porque tem muita gente fazendo... Né? Esse trabalho que você faz aqui não é um trabalho de mídia no sentido que você está usando, mas tem muita gente te acompanhando e que está sabendo que o Haddad pensa agora exclusivamente. O que está acontecendo e tal. Então, hoje mídia é um conceito muito aberto. Mas a grande mídia, aquela tradicional zona, meia dúzia de famílias e tal, eu acho que ela está perdida. Porque ela própria não sabe muito bem. A mídia sempre achou que tivesse um projeto. Ela achou. Que ela tivesse um projeto dela, de país? De país. Ah, sim. Esses grandes grupos, que do mesmo jeito que a gente está conversando aqui uma vez na vida e outra na morte, eles conversam todo dia por telefone, cara. 2, 3 telefones. Eles são brother. Super brother. Entendeu? E controlam 80% da mídia. E controlam tudo. Então eles têm uma visão de mundo. Eles têm uma visão de mundo, né? Que nem sempre eles combinam com os russos, né? Que é o povo, né? A visão de mundo deles. Claro. E aí eles querem porque querem favorecer os caras cheirosos que eles escolhem para representá-los. O Dória, por exemplo. Né? Então é aquela coisa que eles não têm noção de que eles têm 2 papéis a cumprir. Um como cidadão, você pode apoiar quem você quiser. Não é porque o cara é dono de jornal que ele não possa ter a opinião dele. Claro. É legítimo que tenha, inclusive. É legítimo. E é mais legítimo ainda quando ele expõe. Aí sim ele é corajoso. Aí é legal. Falar. Agora, o cara tem um jornal, o cara tem uma emissora, ele tem que saber, sobretudo quando é uma concessão pública, como é o rádio e TV, aí ele tem que saber que ele tem um outro chapéu que é mais importante que o primeiro. O primeiro de cidadão, ninguém pode tirar dele. Agora, o segundo, cara, é levar a informação real para as pessoas. E deixar o cara formar um juízo sobre aquela informação. Mas isso não acontece. Não acontece. Ele leva a informação
pra o cara ter interpretação que favorece a visão de mundo política dele. E aí, quando o cara mistura, né, o direito que ele tem de ter a visão dele, de religião, de mundo, do que ele quiser, né, com o dever da imprensa de informar corretamente. Então, o que você vê de opinião nos jornais, às vezes é menos do que informação, pô. Pô, você abre fala, eu quero me informar. Onde você vai hoje? Eu vou pro Twitter. Você percebe? Então, eu me informo sabendo o que as pessoas estão pensando. Mas assim. isso é muito grave, cara. Quando você não começa a não se informar por aqueles que têm a concessão pública para cumprir esse dever... Mas é grave? Ou é libertador? O quê? Isso, essa revolução. Eu acho que é libertador. Você pode achar grave porque agora a gente não tem mais aquele órgão que fala essa é a verdade, é isso que está acontecendo que é importante. Eu entendo. A gente não tem mais aquela luz direcionadora. Não temos mais. O fato da tecnologia ter... Ela é disruptiva, a tecnologia atual. Ela provocou uma hecatombe. Eu não preciso mais esperar tu ir na Globo, na SBT ou na Record dar uma entrevista. Pode chamar você aqui pra conversar. Eu sou um gordo ter tudo, outro gordo ter tudo. A gente não tem nada. Tudo é você. Tá bom, você é só gordo. E a gente não tem, tipo... Eu não sou formado em jornalismo, eu não sou formado em nada. Mas graças à internet... Não, isso aí é... A gente pode construir um óbvio que a gente tem aqui. É óbvio que, assim como um avião pode te levar para o seu destino ou jogar uma bomba atômica em algum lugar... A gente tem que entender que a tecnologia, ela é ótima porque é um domínio, a humanidade dominou. Mas é uma técnica nova. Legumes, né? Mas, por exemplo, a questão das fake news não seria possível da maneira que foi. Mas sempre existiu fake news, né? Sempre. A mídia fazia antes. Né? Sempre. Sempre existiu o papo, as pessoas indo na igreja, recebendo o sermão, e ali tinha muita informação. Ou centro de... É que hoje é uma... exacerbado, né? Não, hoje é uma pancada. Eu sei assim, porque eu vivi, talvez eu seja o brasileiro que viveu na pele, na última semana do primeiro turno de 2018, o que foi um tsunami de fake news na vida. Não, e eu no começo... Eu tô te falando sério, cara. Isso aqui é uma loucura que eu vou te falar. As primeiras mensagens que eu recebia, eu achava que era alguém fazendo piada. Aquela foto da mamadeira. Eu falei, quem foi o maluco que fez isso? Eu achava que era uma piada de alguém. Que foto da mamadeira? Mamadeira de piroca. A mamadeira com aquela... Uma mamadeira que a ponta era uma rola. E ele dava pra criança, é isso? Não, ele dizia que eu ia dar. Dizia? Tinha uma foto com você segurando assim, tipo... A mamadeira, sério? Não, eu segurando não vi nenhuma. Mas era a foto da mamadeira, não, vai ser distribuído nas creches. Caralho. Eu achava que... Eu falei... Quando o cara veio me preocupado falar comigo, eu falei, cara, esquece isso aqui, cara. Imagina se alguém vai acreditar num negócio desse. Ele falou, não é imagina se vão acreditar. Estão acreditando. A gente fez quali ontem e as pessoas estão achando isso. Eu falava, cara, não é possível. E aí, assim, se fosse só essa, nós contamos 82 disparos em massa numa semana com coisas tão loucas quanto essa. Como que é concorrer a presidente, cara? Como que é esse rolê? Deve ser da hora. Deve ser uma merda. Mas deve ser da hora e uma merda ao mesmo tempo. Não, é mais da hora. É mais da hora? Muito mais. Como que é? Você acorda, aí o cara pega assim, passa uma agenda, você tem que estar em Pitininga, você tem que estar em Sorocaba, você tem que estar não sei o quê, você tem uma conversa com o Frei, não sei quem, você tem uma conversa... É isso? Não, na verdade, tudo que você pode imaginar acontece num dia, né? Você tem que fazer um comício, você vai dar entrevista, você vai gravar no estúdio, você vai conversar com lideranças, você vai falar em público, acontece tudo. A rotina de uma campanha, durante pelo menos 90 dias, 120 dias... Você dorme 4 horas. Porra. E tu gosta disso? Não dá tempo, cara. Não dá tempo até porque a tua cabeça não te deixa dormir. Uhum. Uma loucura, né? O que tá falando? Essa estatística daqui... Você tem que estar informado de tudo que está acontecendo no país. Você não sabe a pergunta que o repórter vai te fazer. Sim. Então, e outra, você tem que conhecer... A não ser que você seja um candidato como o Bolsonaro que fala isso aí, você fala com o Guedes, que eu não sei... Imagina, eu jamais conseguiria dar uma resposta dessa. Não. Mas também é injusto esperar que você saiba de todos os fatores da política do país, né? Mas quando você quer ser presidente da República... Saber um pouquinho mais que a maioria, né? Você tem que
Se você não tiver o domínio técnico de uma área no nível de detalhe que a pergunta exige, você dá uma resposta um pouco mais genérica, mas que faça o repórter compreender para onde você Tá indo. está indo. O cara não vai te perguntar, olha, tem uma árvore na Amazônia que o nome científico dela é tal. O cara não vai fazer uma pergunta dessa. Ele vai te fazer uma pergunta com algum grau de generalidade. Se você não souber absolutamente nada sobre um assunto relevante, Tem um erro você aí. vai ser presidente, cara. Porra, fica em casa, vai fazer outra coisa, vai ser deputado. O deputado não precisa saber de tudo. Sim. Ele pode ter um nicho. Né? O vereador tem um nicho. Agora, pô, o cara está se propondo a presidir a República. Cara, desculpa, mas